Consigo fazer o compartilhamento? Você conseguiu ver na página do professor Maluco? Não, só no seu... Na minha linha do tempo. No seu compartilhamento privado. Isso. Na página mesmo não apareceu. Dá uma olhada depois. Vamos olhar a sua configuração na página, como é que ela está. Eu também não estou conseguindo... Fazem 2 minutos que ela está na página do professor Maluco. Para mim não está aparecendo. Para mim, os vídeos que estão aparecendo para mim aqui é o que é política e religião. Eu postei lá. Essa postagem mesmo que você fez não está aparecendo para mim. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver. Página inicial, deixa eu ver. Novo comentário chegou. Às vezes está dando esse 1 minuto e meio da minha pessoa para você, porque abriu o link na internet, não foi no Mozilla nem no Google, foi na própria internet. Foi no outro navegador. Pode ser. Não, por isso a gente faz esse teste uma semana antes, exatamente para, na hora o que ocorrer, a gente já está preparado. Então, só conferir o meu lema. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Então, a gente se prepara para que, quando aconteça alguma coisa de errado, a gente não seja surpreendido. A gente faz esse teste antes. 17 minutos, você quer falar algum tema? Quer conversar sobre algum tema hoje? Vamos falar um pouquinho sobre o cenário político do Brasil. Discorra para a gente um pouquinho. Como é que é conviver com um ateu? Conviver com um ateu? Eu não vejo você como ateu, porque apesar de você não ter religião, seguir um Deus só, você é muito humano, você é caridoso, você é amoroso, você pensa mais nas outras pessoas do que em você. Então, o seu ateísmo fica mascarado. Como você diria assim, mascarado? O que você entende por mascarado? Ou seja, disfarçado ou não é verdadeiro? Sim, não é verdadeiro. Você se apresenta como tendo mais Deus do que muitas pessoas que eu conheço. Neste aspecto, você teria mais Deus no coração do que outras pessoas, assim. Muitas pessoas que a gente vê que não tem tanta empatia pelo próximo. Então, mas isso não é característica de ser um fiel, mas sim apenas um humanista, né? O respeito pelo ser humano não vem assim da religião, vem do respeito pelas pessoas. Exatamente, mas a religião prega isso. Às vezes a pessoa necessita de uma religião para que ela seja humana, para que ela seja empática com as outras pessoas. E você não necessita disso. E o que mais prega a religião é o amor ao próximo, não é? Ser humanista. Compreendo. Você não necessita disso. E o que mais prega a religião é o amor ao próximo, não é? Ser humanista. Ao retorno. Opa, desculpa. Você enxerga a formação cristã e a formação pagã quando nós estamos no dia a dia, pela qual eu passei? Que sentido? Qual parte do comportamento que você poderia destacar assim?
sendo formação cristã e qual parte do comportamento do dia a dia que você verifica que você pode falar que foi parte da aprendizagem das outras religiões que você já vivenciou, já aprendeu e já verificou? Olha, nenhuma das religiões prega o egoísmo, a questão de você tirar proveito de outra pessoa, de você pensar em você. Primeiro, ser egoísta mesmo, de ser ganancioso. Nenhuma das religiões prega isso. Eu já estudei a religião espírita por 2 anos, não aprofundei tanto, mas tive conhecimento. Já frequentei a religião católica, estudava muito quando criança. Agora estou me orientando através do taoísmo, que estou conhecendo agora, e as religiões do Oriente mesmo, budismo. Então, assim, nenhuma delas prega o individualismo, e sim o humanismo, a parte de você estar respeitando o próximo, de você estar acolhendo, de você ser empático. Agora, muitas pessoas agem por conta do capitalismo, que seria uma nova religião no meu contexto, de formas equivocadas e acreditando que tem Deus no coração, mas pensando em usar os outros como escadinha, agindo pelas costas das outras pessoas, sendo extremamente egoísta. Primeiro eu penso em mim, para depois eu pensar no outro, talvez eu lembre do outro. Às vezes esquece até da própria família para pensar na questão profissional. Na minha concepção, isso não entra. E pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho estudado, em todas as religiões, não existe isso dentro de nenhum. Falando um pouco sobre estudos, o que você pode falar a respeito dessa nova realidade que você tem vivenciado agora no mestrado? O que isso influenciou na sua atividade do dia a dia? Muitas pessoas costumam falar que a parte teórica é extremamente diferente da parte prática. Essa nova abordagem que você tem feito, esses novos estudos, essas novas linhas de conhecimento, você concorda que a teoria é diferente da prática ou você tem uma outra visão a esse respeito? Não. Você necessita ter o conhecimento da teoria para o desenvolvimento da prática. É o que pregam mesmo nos cursos de pedagogia, que a gente necessita da prática, porque uma é aliada à outra. Tá, eu tenho uma prática, eu sei agir com maestria dentro da sala de aula, contudo, eu não sei o direcionamento que eu estou tendo com aquela prática, qual o objetivo que eu quero chegar. Então, diante do momento que você conheça a teoria, você sabe exatamente onde você quer chegar com aquela prática. Você tem menos chance de errar com aquela pessoa, com aquele indivíduozinho que você está atendendo ali, ou que seja um adulto, seu aluno. Ele deixa de ser uma cobaia, ele passa a ser aquele ser humano, aquele aluno que você está ali para auxiliá-lo no seu desenvolvimento cognitivo, para que ele adquira conhecimento, e acaba sendo uma troca de conhecimento, né? Você aprende com o seu aluno ao mesmo tempo que você ensina. Então, a teoria e a prática têm que caminhar junto, porque uma se faz necessária a outra. Você acredita que existe professor completo? Que exista aquele professor que não precisa mais estudar, que ele já consegue ministrar sua aula sem precisar de apoio ou auxílio na hora do desenvolvimento? Você acredita naquela frase do Raul Seixas, que a Terra parou? O dia que a Terra parou? Estou perguntando para um fã. Sim, a Terra parou.
A terra para quando a pessoa morre, né? Exatamente. E, assim, o mundo gira. Bom, eu comecei o meu mestrado em tecnologias pensando que ele estaria bem longe da minha realidade. Eu falei assim, gente, onde que eu vou usar só para o entretenimento? Só para eu criar vídeos, navegar no YouTube, coisa e tal? Aí veio a pandemia para mostrar para a gente que a gente necessita, sim, de estar conhecendo novas técnicas, novos meios. E eu acredito que não exista ninguém, não é só o professor, não, nenhum profissional pronto e acabado. Porque, ainda mais agora com essa questão da internet, das comunicações informatizadas, né, das novas tecnologias, o mundo gira muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Então, assim, é necessário que você tenha sempre em mente que você precisa se atualizar, porque senão você vai ficar retrógrado e vai ficar em desuso, vai perder o seu profissionalismo, vai perder, às vezes, até um cargo, porque você precisa estar se atualizando. E não existe profissional completo. Assim como professor, tem sempre que buscar e tem sempre que estar estudando. Sempre tem coisas novas para se aprender. O ser humano está sempre aprendendo. Nesse contexto, como é que você encara o erro na prática docente? O que é o erro para o professor? Não o erro que ele vai intervir, que ele vai corrigir, mas o erro na sua prática, no seu dia a dia como professor. Olha, eu vou falar por mim, não vou falar em contexto geral, vou falar pela minha pessoa. O erro, para mim, é frustrante, mas, ao mesmo tempo, ele é a busca que eu tenho de estar melhorando, de estar me aperfeiçoando. Eu fico muito... Você sabe, você convive comigo, mas o erro, para mim, ele pesa muito. Então, eu sempre estou buscando me aperfeiçoar para que não aconteça mais. E eu penso que o profissional deve agir dessa maneira. Errar, todo mundo erra mesmo. Só que, assim, a gente tem que errar bem pouco, porque a gente está lidando com vidas. E isso vai fazer parte do psicológico, do emocional da criança e, às vezes, até da parte estrutural do seu cognitivo futuramente. Então, assim, o erro, para mim, é uma visão de aperfeiçoamento, que eu possa melhorar, que eu possa correr atrás e não errar novamente, mas sempre buscar não errar. Porque, para mim, Leiliana, o erro é pesado, então eu estou sempre estudando. O que você acha que pode ser um diferencial para a prática docente no que se diz respeito a evitar o cometimento de erros no dia a dia dentro da escola? O primeiro passo que eu vejo é você conhecer o ambiente que você está, onde você está estudando, onde você está trabalhando, desculpa, o ambiente que você está trabalhando, comunidade. Depois é você conhecer um a um dos seus alunos que você está com eles na sala de aula. Conhecer mesmo, assim, você ser empático, estar no lugar do outro, participar da vida do seu aluno. É fácil? Não, não é fácil. Mas é necessário, e como diria já no começo do século passado, Valon, eu, assim, vou ressaltar de novo, assim, sempre que posso estar falando, a afetividade é necessária no contexto que a gente trabalha, porque através de você estar conhecendo a criança, você estar participando da vida dela, é que você tem condições de ajudá-la, definindo o que ela necessita naquele momento para que ela concretize a sua aprendizagem. Então, é necessário afetividade, é necessário empatia e é necessário comprometimento com aquilo que você está fazendo. A palavra afetividade ela é pesada, né? Principalmente no dia a dia do profissional de educação, porque ela vem do afetar, interferir no que a outra pessoa convive e sente. Você acha fácil trabalhar com a afetividade e sabendo que nós, professores, não temos aquela chavinha do liga e desliga,
agora é a pessoa, agora é o professor, agora é o profissional. Sem essa chave, você acha fácil trabalhar a afetividade dentro do contexto pedagógico, dentro da profissão de professor? Ou, na sua visão, isso exige algum tipo de preparo específico? Para mim é automático essa parte de trabalhar a afetividade. Confesso que já fiz muitos cursos de psicologia, terminei um curso agora de pós-graduação em neuropsicologia, que me orienta a estar trabalhando esse contexto fora e dentro da sala de aula. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar dessa maneira, já fica automático. O afetar não quer dizer você assimilar os problemas das crianças que você atende. Não é você... Porque até mesmo se você assimilar, você vai partir do princípio que você não consiga enxergar além daquela realidade e não consiga ajudar o seu aluno. O afetar, a afetividade aí, seria mesmo você estar pensando como se fosse aquela criança sentada ali naquela carteira e analisando o contexto familiar que ela vive, o contexto comunitário que ela está, o bairro que ela frequenta, os ambientes que ela frequenta. Seria mais no sentido empático mesmo, de você se colocar no lugar do outro. Como que você se sentiria? E você sendo adulto da questão, estou falando pela gente que trabalha com criança, e mesmo com adolescente, você sendo adulto da questão, você tem maneiras de enxergar um horizonte mais amplo e conseguir estar ajudando a criança a superar talvez um problema que ela traga da sua questão familiar e de casa, fora daquela comunidade escolar, para que ela possa ter um desenvolvimento cognitivo que vai auxiliá-la até mesmo ampliar os seus horizontes, seu raciocínio, para que ela consiga, com maior perfeição, desenvolver esse contexto de aprendizagem, de conhecimento. Muito bom. Bom, essa visão. Na sua vida como professora, o que você julga que foi o maior facilitador da sua prática pedagógica? O que você julga que pode ser hoje um facilitador para aqueles que estão trabalhando junto contigo, que você possa instruí-los? Puxa, eu não sei, parece que eu já nasci professora, porque eu tive bons professores e eles foram minhas inspirações. Eu vislumbrava ser como eles, não assim diretamente, não vou te confessar que na minha adolescência eu já falava assim, não, eu quero ser professora. Não, mas a partir do momento que eu assumi essa questão, que eu fiz o magistério e assumi essa questão, eu quero estar em sala de aula, eles foram os meus pilares. Nossa, olha, a minha professora X, fulana, fazia isso, e parece que a sala gostava, eu gostava. Então, tenho a impressão que se eu fizer essa prática, meus alunos vão gostar. E foi nesse sentido, assim, a minha base foi vislumbrando os professores bons que eu tive. Agora, nessa questão, pensando no meu pessoal, eu quis buscar um diferencial de estar mais próximo das crianças. A palavra tia, para mim, que é muito criticada, na minha concepção, ela é um facilitador, porque eu trago a criança mais próxima a mim. E com esse respeito, com essa proximidade que ela tem da minha pessoa, ela consegue ter confiança de que errando, que ela pode errar, que eu vou auxiliá-la no erro, para que ela não erre mais, que ela pode contar comigo, tanto na parte pessoal quanto na parte cognitiva,
que ela vai conseguir desenvolver. Essa prática, para mim, nunca foi de atraso, nunca foi de erro, como diz muitos psicólogos, muitos filósofos da educação. E, assim, o que eu falaria para os meus colegas? É você tá consciente que você quer aquilo, que você não está aquilo porque você não está nesta profissão, porque você não conseguiu outros meios para estudar, que você não conseguiu outro trabalho, que esse vai ser só um provisório, que depois você vai buscar outro trabalho. Pensar, em primeiro lugar, que você está lidando com vidas. Por exemplo, eu sou alfabetizadora. O que eu faço lá no primeiro ano, ou o que eu faço lá na educação infantil, porque a alfabetização começa na educação infantil, aquela criança, aquele indivíduozinho, vai carregar para o resto da vida no contexto escolar dele. Se eu conseguir pôr na cabecinha dele, priorizar, logicamente a gente exige o 100% da gente para que a gente consiga atingir o máximo possível. Obviamente, tem N fatores ambientais, físicos, emocionais, que não vai deixar que a gente faça 100%. Mas se você fizer o seu 100%, você pode ter certeza que a criança perceberá que ela vai levar isso para a vida dela. Mesmo que seja uma criança de inclusão, que tenha um problema, um déficit de qualquer natureza, ela também vai fazer o 100% dela. E ela vai conseguir levar isso para o resto da vida dela. Isso é certo, isso é fato. A gente vislumbra dentro da educação que essa parte do se afastar é muito baseado naquela obra do Paulo Freire, né, que é professora, sim, tia, não. Né? E nós vimos uma interpretação muito equivocada da obra do Paulo Freire em todos os aspectos, inclusive nesse, de afastamento entre o profissional da educação e o familiar. Né? Essa consideração entre você, professor, e você, educador. Eu sempre fui um grande opositor dessa transmutação. E educação, ela não é parte só da família, não é parte só da escola. O professor, ele é parte da construção da educação, mas ele não é o único e o principal pilar dessa construção. E nesse momento, por causa disso, eu fui muito contra a mentalidade que foi proposta em algumas obras do Paulo Freire, exatamente por causa disso, por desconsiderar essa função, né, durante a formação do indivíduo, do estudante. Mas como aprofundar na obra do Paulo Freire, com um estudo mais direcionado para a refutação, eu observei que o trabalho de Paulo Freire era exatamente o oposto do que tinha sido interpretado, do que as pessoas estavam passando. Um dos fatos é exatamente isso. Quando ele fala tia, não, ele vai pregando exatamente que você é um profissional que precisa estar consciente de não fazer parte da vida direta da criança, mas as suas atitudes vão influenciar nesta formação. E essa consideração do que você vai fazer durante precisa estar bem clara na hora de você formar e planejar a sua intervenção. Quais são as armadilhas que o dia a dia da sala de aula podem reservar para o profissional que opta por agir dessa maneira, com a maneira afetiva dentro da sala de aula? Bom, a questão de você trabalhar com afetividade, você trabalhar o lúdico, você não vai deixar de ser o profissional.
a intitulação tia ali é só para não ser um fator distante da realidade da criança. E o planejamento, ele é um contexto que você precisa dele trabalhando com afetividade e ludicidade ou não. Você precisa ter planejado a tua aula, a tua semana, o teu dia e o planejamento do seu ano. O que a criança vai estar enfrentando a cada mês, a cada bimestre, a cada dia? O que você objetiva com aquele dia de aula? Eu vou brincar de bingo, de sílabas da criança, mas eu estou só brincando? Eu vou ser a tia que está em recreação com a criança? Não, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter um direcionamento, eu tenho que saber ali que eu estou trabalhando a consciência fonológica. E é aí que entra a questão também da teoria, de você estar trabalhando o teórico, porque eu tenho que saber que a criança ela tem diversidade das inteligências, que ela precisa ouvir, que ela aprende através dos sentidos, seja o visual, o olfato, o paladar, o auditivo, e que se eu estou brincando ali de um bingo de sílabas, eu estou trabalhando o auditivo, o visual e a descontração, onde ela vai estar brincando e aprendendo. Às vezes não, com certeza, é mais facilitador do que, gente, vamos ler, ba, bebe, bobo. Não que isso seja desmerecedor, que em certos pontos, que em certas dificuldades, a gente às vezes vai ter que trabalhar com alguns alunos ou com um aluno nesse sentido. Mas o planejamento faz parte, sim, sempre vai ter que tê-lo na sala de aula e em mente, né? Registrado como roteiro a seguir. E o que pode te pegar, eu ainda não me vi assim, eu não me lembro, eu provavelmente já devo ter passado, mas como eu tenho 25 anos de magistério, situações aversas assim, a gente acaba tendo um jogo de cintura, não é bem um jogo de cintura, é um engajamento para poder propiciar a solução e não constranger, não dificultar nem a atitude da criança e nem a sua em sala de aula. Mas não vejo dificuldade em trabalhar nesse sentido e em trabalhar com essa proximidade, não. Eu só vejo benfeitorias. Posso estar enganada. Você é contra o uso de cartilhas em sala de aula? Sim ou não? Não. Por que não? Porque, igual eu disse antes, num contexto de sala de aula, você tem N dificuldades, você tem uma diversidade enorme de ambientes sociais em que aquela criança foi constituída, você tem déficits infinitos, você tem síndromes, e o que é facilitador para a minha aprendizagem, às vezes não é para a sua. E por que não eu estar integrando essas metodologias, essas práticas, esses métodos, para propiciar a integração de todos e a aprendizagem, como eu disse antes, do 100%, buscando 100%, eu vou buscar estratégias e maneiras de alcançar todos em sala. Então, não é errado você trabalhar a cartilha, não é errado você trabalhar um contexto de um planejamento global, uma metodologia global, consciência fonológica sempre, e leitura, e cantinhos. Então, metodologias diversas. É necessário para que você alcance a diversidade que você tem em sala de aula. Falando um pouco em diversidade, você citou que já é professora alfabetizadora há 25 anos. Tá? Então já está prestes a se aposentar, né, velhinha? Observando te cortando, eu não sou alfabetizadora.
Eu tenho 15 anos de alfabetização. Os demais tempo de velhinha, eu tive experiências com adolescentes e nos outros anos, mas no primeiro ano eu tenho 15 anos. O que a professora Leiliana de 2020 faria diferente da professora Leiliana de 2005, quando começou na alfabetização? Que conselho a professora de 2020 daria para a professora de 2005? Olha, estude, busque, principalmente com esse, assim, o advento das tecnologias de informação, você tem muita maneira de buscar práticas, né, nesse canal que a gente está, no YouTube e em outros canais também de mídia, mas o importante é você estudar, é você buscar o conhecimento, porque através disso você tem condições de não errar. Por exemplo, vou dar aqui uma situação que ficou registrada, ficou marcada em mim. Eu tive uma criança ela tinha uma certa deficiência motora. E na questão era prioridade a criança sair traçando pelo menos as letras cursivas. E eu fiz assim, eu exigi muito da criança que ela conseguisse, eu queria que ela conseguisse acompanhar o resto da turma, mas a prioridade ali não era ele saber traçar a letra cursiva, ele poderia conhecer a letra cursiva, mas ao mesmo tempo a prioridade aí era que ele lesse e escrevesse normalmente, porque a letra cursiva é como que eu vou dizer, é um supérfluo, é um luxo, vamos por hoje, que a gente tem, né, na questão da leitura e da escrita, porque hoje em dia você usa e-mail, você usa WhatsApp, você tem outras maneiras, e qual a importância da criança estar traçando bastão? Ela conhece as letras cursivas, mas não conseguia traçar pelo problema motor que ela tinha. Então, assim, foi uma falta de conhecimento, uma falta de experiência minha, que me afeta hoje em dia. Então, eu falo assim, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar conhecimento, porque eu posso ter sido um atrapalho na cabecinha daquele aluno, eu posso ter sido posso ter sido uma descrença de que ele era capaz de estar ali naquele contexto escolar. Muito bem. Então, o seu conselho para os pedagogos, para os professores hoje é igual ao do ET Bilu mesmo? Busquem conhecimento. Exatamente. A todo momento, buscar o conhecimento, estudar, se aprofundar, trocas de experiências, você conversar com outro professor não vai te diminuir, não vai te deixar para trás. Ao contrário, o ser humano já é um ser social, já de natureza, então essa interação com outro profissional, com outro ser humano, é extremamente necessária e te faz crescer, sempre. Você conseguiria apontar um erro, uma falha que geralmente nós, professores, no começo de atuação cometemos, e que você gostaria de aconselhar os professores, tanto os novos quanto os com maior experiência, para que não cometam e evitem? Bom, o professor, primeiro passo, o que está lá na faculdade, eu vejo que as faculdades, os cursos de formações hoje em dia, é muito teórico. Eu fujo essa regra porque eu fiz magistério, então o magistério ele é bem prático, ele é bem com a mão na massa ali. Mas eu tive a oportunidade depois de estar fazendo agora nos anos 2000 a pedagogia, então eu vejo o curso muito teórico. E é onde os novos professores chegam e dizem que lá na faculdade é tudo belo, tudo bonito, chega na prática
é catastrófico, não tem nada a ver. Gente, a teoria, ela foi estudada pelos filósofos dentro de um ambiente restrito, onde eles tinham domínio daquele público, daquela população que eles estavam vislumbrando. Contudo, a nossa realidade é diferente, a gente está dentro de um contexto social diferenciado de cada aluno, num contexto cognitivo diferenciado também, do acesso à cultura de diversas maneiras, onde umas crianças têm mais que as outras, onde é o contexto social, cultural mesmo que eles vivem. Então, assim, confundem. A teoria não é que ela é feia, que ela é diferente do que a gente vê lá na faculdade, mas que a sua prática vai ter que agregar aquela teoria. Elas vão acasalar, elas vão se entrelaçar, porque sem a teoria você não consegue fazer a prática. E pense, você tendo aquela teoria, você tendo aquele contexto que aquele filósofo te propôs, te apresentou, você tem condições de transferir, de transmutar para a sua realidade hoje. Então, você vai ter condições de estar aliando aquela teoria que foi tão benéfica lá no seu curso, à sua prática, mas a sua prática real, da sua realidade, da sua escola, da sua sala de aula. Não pense que teoria é apartada da prática e não ache que é o fim do mundo que você está ali naquele contexto, naquela hora. Ser professor é bonito, é lindo, mas advém muita dedicação. Você tem que se dedicar muito, como todas as profissões. Mas, assim, o professor está trabalhando o tempo todo, o professor está estudando o tempo todo, o professor, ele está dormindo, ele está pensando no aluno dele, aquele que ele não conseguiu atingir. Isso é ser professor. E o erro que a gente comete é achar assim, que o que a gente aprendeu está errado lá na faculdade, que não vai servir nada para a gente. E outra coisa, não queiram empregar todo o conteúdo programático que está ali no seu currículo de uma vez só. Atenda às prioridades do seu alunado, pense na realidade dele, na necessidade que ele tem ali. E aí é onde você tem que estar trabalhando com a afetividade, que você tem que estar trabalhando com a proximidade, com conhecimento, com avaliação diagnóstica, com as avaliações formativas, que é no cotidiano, que é no dia a dia, porque é através daí que você vai conhecer o seu alunado e que você vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Não que você não tenha que obedecer às normas, à legislação, que você tenha que alcançar aquele conteúdo e desenvolvê-lo do planejamento anual, do currículo. Mas o que adianta eu priorizar lá, eu querer que a criança faça um texto se ela não conhece as letras, se ela não conhece os sons que aquelas letras vão emitir para formar as palavras? Então, eu tenho que pensar na minha realidade, na minha sala de aula, e ter um objetivo. Olha, esse mês eu quero que meus alunos aprendam o nome completo e que conheçam os sons das sílabas simples. Eu vou trabalhar com aliteração, eu vou trabalhar com rimas, para conseguir isso deles. Vamos de escadinhas, vamos de degrau em degrau. E assim, objetivando sempre. E ter metas e objetivos definidos. Acho que é isso. Certo. Bom, nós estamos fazendo agora 55 minutos de live. Essa é uma live de teste mesmo. Eu gostaria de agradecer a professora Aureliana por essa conversa bacana. Eu tenho visto que eu criei um mundo, né? Eu vejo que muitas dessas falas surgem também das nossas conversas no dia a dia. Eu lembro de muitas vezes estar discutindo com professores e até mesmo contigo a respeito das teorias de laboratório, né? Eu chamei de teoria de laboratório. Tanto a obra de Piaget quanto a obra de outros filósofos muito utilizados
dentro da pedagogia, eu chamava de descontextualizada, era a palavra que eu usava bem. Principalmente porque quando você lida com a diversidade, quando você vive a diversidade, algumas vezes você choca com aquilo que foi elaborado. Você olha aquilo e você se choca. Como pode ele pensar que dá para agir com afeto, com amor, com carinho, com aquele moleque lá do canto que só vive xingando, que não faz nada, que não presta atenção, que não copia, que não me ouve, e sem desconhecer, sem assim ter uma proposta, sem conhecer direito o que leva aquele aluno a não ouvir, sem ver quais são as características individuais. E dentro da rede pública é muito difícil fazer esse atendimento individualizado, principalmente pela característica mesmo de ser a escola pública ser para todos. E essa visão de escola pública ser para todos acabou atraindo duas coisas que desceram muito, se considerar hoje, com o que era o ensino na década de 70 e 80. Uma delas é que a profissão de professor foi muito desvalorizada pelo governo militar, né? A ampliação do atendimento, a escola ser um direito de todos, ela veio bater de frente com a necessidade de produzir mão de obra e mão de obra barata, porque quanto maior a formação de um profissional, de uma pessoa, menor vai ser a possibilidade daquela pessoa aceitar trabalhar por um salário baixo, né? E aí você teve um afastamento entre o que se ensina na escola e aquilo que o cidadão precisa no dia a dia para a sua vivência, para o seu convívio social. Focaram-se muito naquilo, o estudo vai te construir, você tem que estudar para ser alguém. E esqueceram que você já é alguém, as pessoas já são alguém, mesmo sem o estudo. Você já é um indivíduo sem o estudo. O que o estudo vai fornecer é uma possibilidade de engrandecimento dessa pessoa que você é. Você gostaria de fazer algum comentário sobre o que o estudo influenciou no que a professora Leiliana é hoje, em 2020? O que essa construção cognitiva trouxe de positivo e de negativo, porque a gente tem que saber que nem sempre o que a gente ganha, o que a gente aprende, nos leva para uma vivência boa, né? Tem também as coisas que nós consideramos ruins, que vêm do conhecimento. Gostaria de fazer algum comentário a esse respeito para a gente, por favor? Ressaltando a questão do laboratório, realmente, você sempre disse essa questão do Piaget ter feito o estudo deles com os filhos dele. Mas até mesmo se ele tivesse feito no ambiente europeu, seria totalmente diferente do nosso ambiente aqui, da nossa diversidade, do nosso contexto socioeconômico. A questão do estudar, eu não sei se eu saberia, se eu seria a pessoa mais indicada para estar falando a esse respeito, porque eu nunca me vi sem estudar, eu nunca pensei em não estudar, eu nunca pensei em não conhecer. Sempre, desde criança, sou de família humilde, sou de família pobre mesmo, meu pai era pedreiro, minha mãe foi doméstica por um tempo, depois dona de casa e cuidando dos filhos. Mas eu nunca me vi não tendo conhecimento, não querendo estudar. Então, o estudo, para mim, assim, é uma rotina já da minha vida. E eu sempre quis buscar conhecimento. Infelizmente, na época que eu era criança, era difícil financeiramente, era difícil no contexto aqui da cidade, que não tinha
muitos cursos, muita diversidade para você estar se desenvolvendo, e ir para a Franca ficaria caro. Como eu sou, deixa eu contar aqui, eu acho que eu sou a 8ª filha do casamento, ficava pesado para o meu pai para estar dispendiando, desculpa, de estar custeando esses estudos. Mas abriu meu horizonte, ampliou minha visão e vem ampliando. É ruim, agora, nesse contexto que eu estou, não sei se foi por conta da pandemia, não vou alegar isso, mas com o uso da tecnologia da informação, eu até estava brincando outro dia que tem a síndrome da inteligência artificial. A inteligência artificial, você quer assimilar todo o conhecimento como se fosse o computador. Você começa a questionar o seu cérebro a respeito do computador. Você quer agir, você quer ter a gama de conhecimento, de aprendizagem que o computador tem. Isso frustra você como pessoa, me frustra. Eu me sinto meio que obsoleta perto da inteligência artificial. E assim, você começa a ver as coisas num patamar diferenciado. Deixa eu interromper um minutinho aqui. Peraí, só um minutinho. Vou corrigir você igual com a fala do Exterminador. Eu sou clássico, não obsoleto. Clássico, sim. Obsoleto, não. Tá? Tá bom. Vou te interromper da mesma forma que o Exterminador falou no Gênesis. Clássico, não obsoleto. Tá, mas assim, diante do tanto de abas, hiperlinks e gamas de segundo que o computador propicia para a gente se sente um pouco mal, principalmente nessa questão, igual eu te falo que eu sempre estudei minha vida inteira, eu sempre fui esforçada, não sou inteligente, mas sempre fui esforçada, sempre busquei conhecimento de ambas, de diversas formas, de ambas as áreas, de diversas áreas, sei lá. E nesse sentido, assim, a gente fica um pouco frustrada. Não sei. E você vendo as coisas de um outro patamar, de uma outra vertente, você fica triste em ver que as pessoas, tem muita pessoa que está com tapa, como a gente diria assim, da carroça. Quando a gente vai arriar um cavalo, a gente põe o tapa para que ele veja só a frente, que ele não consiga observar as laterais. Então, a gente vê que tem muita pessoa, né, no Brasil, no mundo, muitas pessoas que ainda estão enxergando só para frente, não vê o contexto à sua volta. E isso faz parte da busca do conhecimento, faz parte do estudo. Da questão de vocábulos, às vezes as pessoas, às vezes não, eu posso afirmar com certeza, as pessoas hoje, elas têm muito mais acesso ao conhecimento, a produções de científicas, filosóficas, artísticas, que têm menos condições, têm menos vocabulário que as pessoas da minha geração, de outras épocas, que não tiveram tanto acesso ao conhecimento como a gente tem hoje. Então, assim, igual estudar, a gente até comenta aqui nas nossas falas, nas nossas conversas, sobre, não, mas você tem que gostar de política, você tem que conhecer a história do Brasil. A história do Brasil me entristece. Por quê? Porque eu tenho conhecimento do que do que foi, do montante que chegou até hoje. Então, assim, eu evito. Eu sei que é errado. Eu sei que eu deveria estar me aprofundando mais ainda. Mas eu me sinto um náufrago, sozinho, navegando num mar de... Não vou falar, não sei que termo usar aqui que ficaria decente, mas eu não gosto do contexto histórico do Brasil e não gosto do contexto político que a gente vem enfrentando nas últimas décadas. É interessante ouvir falar isso, né? Porque uma das coisas que eu vivo, que a gente vive discutindo é exatamente esse, né? Sobre o contexto da história, sobre o contexto da nossa história, da nossa formação, da nossa política.
E é exatamente por isso que essa iniciativa que nós tomamos de convidar todos os pré-candidatos, todos os candidatos da nossa cidade para conversar um pouquinho e se apresentar, demonstrando que política é parte da formação cidadã. Partidarismo sempre vai existir e cada um tem o direito de defender as bandeiras, as ideologias que bem entender, mas que a política ela é fundamental para a formação de todos nós cidadãos, que a nossa intervenção política ela deve ser para a melhoria da nossa cidade, a nossa construção de cidadania. Com isso, nós estamos com 1h06 de live. Eu gostaria de te agradecer, Eliana, por ter ajudado nesse teste da plataforma, nesse teste de transmissão, e lembrar de convidar todos que estão assistindo agora ao vivo ou que vão assistir posteriormente esse vídeo, de participar da nossa live de entrevista com o pré-candidato Maurício, o guarda, que vai ser sexta-feira, dia 2 de outubro, às 18 horas, neste canal, transmitido simultaneamente pelo YouTube, Facebook e nas páginas do Instituto Maluco de Ensino. Gostaria de agradecer a professora Leliana por ter aceitado e ter encarado de improviso as perguntas, sem preparo, falando bem a seu respeito, mais sobre as experiências pessoais. E quem sabe a gente repete depois essa brincadeira e invertendo os papéis, em vez de eu ser o entrevistador, ser o entrevistado. Né? Vamos ver aqui o que é que vira essa. Plenamente. E assim, ó, quando a gente, não sei se a minha postura corporal me condenou, porque quando a gente começou a falar de política, eu fiquei desinquieta. E me incomoda muito essa questão de política. E, assim, a sua iniciativa, sua ideia, que eu comprei e achei, assim, muito promissora, vai ajudar muita gente, vai facilitar muito o conhecimento de quem eles vão estar elegendo, que vai fazer parte da nossa vida, querendo ou não, no futuro aí, né? Porque vão ser os nossos vereadores, os nossos prefeitos, vão ser as pessoas que vão intervir por nós. E, assim, te parabenizar e agradecer, né? Você pega de surpresa por estar respondendo, assim, de supetão essas questões e parabenizar, assim, a sua iniciativa e compro muito a sua ideia e vamos trabalhar para que todos conheçam realmente a política e eu já estou até entrando nesse meio aí. Mais uma vez, muito obrigado, Leila, e um abraço. Quer deixar algum recado final? Pessoal, interajam aqui com a gente na live, acompanhe o canal, acompanhe as entrevistas, vamos conhecer quem a gente está elegendo, porque eles vão fazer parte, direta e indiretamente, da nossa vida durante 4 anos. Então, vamos assisti-los e vamos escolher as melhores opções para a nossa cidade. Muito obrigado, desculpa qualquer coisa, um abraço para todos. Tchau, tchau, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Então, não se esqueçam, nessa sexta-feira, dia 2 de outubro, live de entrevista com o pré-candidato a vereador, Maurício Guarda. E, na sequência, estou aguardando foi feito mais convites, eu convidei. Se você conhece algum pré-candidato, algum candidato a vereador que ainda nós não conseguimos entrar em contato, peça para que ele entre em contato com a gente aqui no Instituto Maluco de Ensino, através da nossa página do Facebook ou dos nossos contatos telefônicos ou WhatsApp. Será um prazer entrevistar a todos que se disponibilizarem a participar. Então, pessoal, até sexta com a entrevista com o Maurício, o guarda. Aquele abraço a todos e boa semana!